Fala galera, aqui é a Júlia e agora a gente vai corrigir a questão 41 do Enem 2008. Vamos lá? Ao visitar o Egito do seu tempo, o historiador grego Heródoto interessou-se por fenômenos que lhes pareciam incomum, como as cheias regulares do rio Nilo. A propósito do assunto, escreveu o seguinte. Então, essas são as palavras do Heródoto. Eu queria saber por que o Nilo sobe no começo do verão e, subindo, continua durante 100 dias. Por que ele se retrai e a sua corrente é baixa, assim que termina esse número de dias, sendo que permanece baixo o inverno inteiro, até um novo verão. Alguns gregos apresentam explicações para os fenômenos do rio Nilo. Eles afirmam que os ventos do noroeste provocam a subida do rio, ao impedir que suas águas corram para o mar. Não obstante, com certa frequência, esses ventos deixam de soprar, sem que o rio pare de subir da forma habitual. Além disso, se os ventos do noroeste produzissem esse efeito, os outros rios que correm na direção contrária aos ventos deveriam apresentar os mesmos efeitos que o Nilo, mesmo porque eles todos são pequenos de menor corrente. Tudo bem? Então, um texto do historiador grego Heródoto, né? Explicando, divagando a respeito da ideia da cheia do Nilo. Tudo bem? Ele fala que ele gostaria de saber por que existem períodos de cheia do rio e baixa, né? E diz que alguns gregos explicam graças a esses ventos do noroeste, coisa que ele não concorda muito. Vamos para as alternativas. Nessa passagem, o Heródoto critica a explicação de alguns gregos para os fenômenos do rio Nilo. De acordo com o texto, julgue as afirmativas abaixo. Então, temos alternativas 1, 2 e 3 e vamos ter que julgá-las de acordo com o texto. Tudo bem? Vamos lá. 1. Para alguns gregos, as cheias do Nilo devem-se ao fato de que suas águas são impedidas de correr para o mar, pela força dos ventos do noroeste. Então, para alguns gregos, certo? Não é o que está falando aqui em cima? Alguns gregos, né, afirmam que os ventos do noroeste que provocam essa cheia do rio, porque eles impedem que as águas corram para o mar. Então, embora o Heródoto não acredite nessa versão, a 1 está correta, tudo bem? Porque para alguns gregos esse é o motivo de cheia do Nilo. Então, 1 correta. 2. O argumento embasado na influência dos ventos do noroeste nas cheias do Nilo sustenta-se no fato de que, quando os ventos param, o Nilo não sobe. Galera, a 2 ela está incorreta e é um pouco difícil de saber por quê, mas é basicamente a interpretação da frase, que ele fala assim. Esse argumento de que os ventos que fazem o rio se encher, segundo o 2, sustenta-se no fato de que, quando os ventos param, o rio Nilo não sobe. Quer dizer, segundo esse pensamento, quando existem os ventos, o rio fica cheio. E quando os ventos param, o rio não sobe. Não é essa a grande crítica que o Heródoto faz? Tudo bem? Então, quando você pensa, esse argumento, ele é base, ele se sustenta nessa ideia de que quando os ventos param, o rio Nilo não sobe. Inclusive, aqui ele fala, olha, o Heródoto fala assim, esses ventos às vezes deixam de soprar sem que o rio pare de subir. Então, os ventos param, mas o rio sobe. Percebe? Então, letra 2, tudo bem? Incorreta. Certo? 3. A explicação de alguns gregos para as cheias do Nilo baseava-se no fato de que o fenômeno igual ocorria com os rios de menor porte, que seguiam na mesma direção dos ventos. Galera, ele fala aqui, olha, além disso, se os ventos do noroeste eles produzissem esse efeito, os outros rios que correm na direção contrária aos ventos, né, deviam representar o mesmo efeito, coisa que não acontece. Tudo bem? Então, essa explicação não se baseia nisso, percebe? Por quê? Porque o Nilo é um dos únicos que o rio enche e abaixa em épocas certas. E o Heródoto está falando,
esse negócio de acreditar nos ventos não está certo. Em primeiro lugar, porque às vezes não tem vento e mesmo assim o rio sobe. Em segundo lugar, porque se fosse realmente, aconteceria em todos os rios e não só no Nilo. Tudo bem? Então, a 3 também está incorreta. Então, a única alternativa correta é a 1. Indo para as letras da alternativa, a nossa alternativa é a letra A. Tudo bem? Que tem a 1, que é a única correta. Beleza, galera? Então, uma questão difícil, sim, o nível está um pouco mais alto, certo? Você tem que interpretar muito bem essa explicação e conseguir interpretar também as letras 1, 2, 3, certo? Não está fácil. Conhecimento de história para essa questão, na verdade, não é necessário, porque ele já fala que o rio Nilo sobe, desce. O importante é saber o que o Heródoto está dizendo, tudo bem? Qual é a alternativa? O que ele acha dessa ideia de que os ventos do noroeste são responsáveis pela baixa e alta do Nilo, tudo bem? Então, é ler o texto, às vezes mais de uma vez na própria prova, certo? Para conseguir interpretar certinho. Então, uma pergunta de um nível um pouco mais alto, embora não peça nenhum conhecimento específico de história. Tudo bem, galera? Então, bons estudos e até mais!